É o seguinte, o Corinthians, ontem o Renato Augusto, Bruno, fez 35 anos. O que às vezes eu acho uma injustiça nesse mundo muito espiritual. Ele poderia estar com 28, porque ele está jogando mais bola agora do que com 28. Qual a importância dele e o jogo contra o São Bernardo, que é um baita time, hein? A gente está falando o tempo inteiro aqui, o programa inteiro, falando de Flamengo, falando de Real Madrid, falando de todos os times. E quando a gente fala de times que são bem-sucedidos, são times que tem o cara que cadencia o jogo, que coloca a bola para andar na velocidade que ele quer, que encontra o passe diferente, que não precisa correr os 90 minutos porque ele vai ter gente que vai ajudá-lo. Mas ainda assim ele é participativo o tempo inteiro, pode não ser o cara da marcação. E o Renato Augusto simboliza todas essas qualidades, ele reúne todas essas qualidades. Quando a bola para no pé do Renato, ela vai sair de um jeito diferente. E não é o jeito diferente, é o jeito diferente bom. Porque tem um monte de gente que sai também o diferente, mas sai quadrado, né? É o passe diferente, é o cara que sabe enxergar o jogo Sport TV, diferente. hein? É o cara que consegue, principalmente, botar o jogo para andar na velocidade que lhe convém. Se é hora de acelerar o jogo, ele sabe que ele vai espetar o Roger Guedes e o Guedes vai jogar que voltar, e vai ele mete para os volantes. Senão ele vai segurar, ele vai tirar o time de trás com mais gente para ter superioridade numérica em um dos lados do campo e ali avançar. Então vamos lá, quer botar o campinho, Cascão? Bota o campinho aí para jogar com o São Bernardo. O que eu quero dizer do Renato Augusto, Cascão, é que ontem foi o aniversário dele. 35 então, com 35, anos. que ele o cara joga com mais 35 anos, pô, o cara tá jogando uma bola redonda. É a mesma coisa que o Luizito Soares. Pô, o cara com 36 anos ganhou tudo, é bilionário, ele dá volta, o Modric. Então, aqueles que vão entrar, que eu não sei quem vai jogar no lugar do Renato Augusto, eu não sei quem que ele vai poupar, tem que correr o dobrado do que esse rapaz. É por isso que eu coloquei o Renato Augusto, para mostrar para aqueles que vão jogar no lugar dele que tem que fazer mais do que ele faz, Souza. E que ninguém tem a impressão de que ele não corre. Não, ele corre muito. Não é? Porque ele pode ser, não é o primeiro cara da marcação, não é o cara que vai roubar a bola, mas ele participa muito do jogo. O Pintado, que é treinador hoje, eu não vejo que mudou tanta coisa, a mudança. Claro, hoje, na minha concepção, né, eu não quero aqui puxar sardinha para a minha época, eu acredito que perdeu um pouco de qualidade, mas assim, quando você tem um jogador diferente, você tem que tratar, você tem que montar um esquema. Potencializar. Como é que chama? Potencializar ele, a qualidade dele, e assim, o Renato está fazendo isso. Eu acho que o Lázaro está sendo cirúrgico. Quando está trazendo ele, tem que marcar, mas às vezes você fecha espaço. Quantos gols o Renato Augusto tem no Corinthians desde quando ele chegou? Não, nessa passagem 9, mas ele tem os 28 gols. O que é engraçado, na verdade, né, Neto, que tem jogador, e isso para mim é uma lição que eu aprendi. Tem jogador que você precisa das pernas, né? Que você precisa que ele corra. Eu era um jogador que tinha que correr, que eu tinha que lutar, dar carrinho e dar uns abraços que eu dava. Eu tinha que fazer alguma coisa. Lógico. Mas tem jogador que você precisa do cérebro. Né? Eu não precisava que você corresse nessa, precisava do seu cérebro. Às vezes eu não corria mais que os outros, mas eu pensava mais que os caras, porque eu cortava caminho. Corria melhor. Por exemplo, vou falar de mim, que eu não gosto de falar muito de mim, não. Então eu era um jogador que tinha marcação individual. Então o que eu fazia? Eu ia onde? Na zona morta. Onde é a zona morta, gente? Aqui, ó. Quando a bola tava lá, ó. Tá todo mundo lá e eu tava na zona morta. Quando a bola roubava, eu pulsava na diagonal e fazia o X. Pegava ao contrário do zagueiro. E aí eu fazia os gols. Aí vamos supor, se o cara viesse me marcar aqui, o que eu fazia? Tô ensinando vocês aí, jogadores. O que eu fazia? Tem 2 zagueiros? Eu ficava aqui, ó, entre os 2 zagueiros. Mais pro lado direito, mais pro lado esquerdo. A bola tava lá. O que eu fazia? Eu fazia aqui e vinha aqui. Ele tinha que sair. Eu abria espaço pro centroavante. Saiu o corredor. Abria o corredor. Mas isso aí, não é o treinador que fez eu fazer isso. Eu sabia disso. Eu sabia fazer isso. Eu sabia. É isso que às vezes falta para os jogadores de hoje. Desculpa, Pintado. Não, é que o que pensa e joga, ele tá muito na Europa. Tá mas muito os dois são importantes, né? É fundamental, né? Fundamental. É fundamental. O que pensa e joga, ele tá num preço muito alto, ele tá num valor, ele tá num futebol na Europa. Eu vou dar um exemplo. Aqui é o que joga só, é o que corre. Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo para os seus jogadores hoje. Então vamos lá. O que vocês estão pensando aí na Inter de Limeira? Serem o jogador que vai aparecer, como eu sempre apareci, individualmente, amanhã, ou a Inter coletivamente ser mais importante?
Se pensar individualmente, sabe que vai sair com 10 minutos, né? Isso, entendeu? grupo, É Aí, ó. isso. Ó, cara, isso é maravilhoso. Porque tem pensar que ser individualmente, jogo dele, vai sair com 10 minutos. Porque se for individualmente contra o time... Escutava ele falando na beirada, misericórdia. Mas se você for um time como o Palmeiras, você não consegue jogar. Passa um caminhão. Renatinha aí, mais um merchan. Tá chegando aí a Xuxa.